Fala, parceria, tudo bem? Eu sou o professor Hazek. Obrigado por chegar aqui em mais uma microaula de matemática. Se esta é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal. Esta microaula é sobre frações. Aqui você conhecerá as frações próprias, frações impróprias e demais tipos de frações. Verá também como encontrar o máximo divisor comum, o MDC, e o mínimo múltiplo comum, MMC. E vai aprender como realizar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, todas operações com frações. Tudo isso te ajudará em seus estudos de matemática. Assista esse vídeo até o final que eu vou propor um desafio para ajudar a fixar tudo que você verá nesta aula. Fechou, parceria? Sem mais delongas, vamos à aula. As frações representam as partes de um todo. A grosso modo, podemos dizer que fração é a divisão de algo em partes iguais. Podemos compreender bem uma fração observando uma pizza, que habitualmente é dividida em 8 pedaços iguais. Cada pedaço da pizza dizemos que representa 1/8, onde 1 é o numerador e 8 é o denominador. O numerador mostra em quantas partes iguais foram tomadas. Nesse exemplo, tomamos 2 pedaços de pizza. Já o denominador mostra em quantas partes a pizza inteira foi dividida, como no exemplo da pizza dividida em 8 pedaços. Definido o valor do numerador e o valor do denominador, chegamos então à fração 2/8. Veremos agora quais são os tipos de frações. Frações próprias. Uma fração ela é própria quando o numerador for menor que o denominador. Veja um exemplo, 3/8. A figura mostra que foram marcadas 3 partes de um inteiro, que está dividido em 8 partes. Frações impróprias. É quando o numerador é maior que o denominador. Significa que a fração representa mais de um inteiro, como o exemplo 10/8 que você vê nessa pizza. Frações aparentes. É também uma fração imprópria. Elas ocorrem quando os numeradores e os denominadores são múltiplos, possibilitando a divisão do numerador pelo denominador, resultando em um número inteiro. Como exemplo, 16/8. Observe que foram tomados 16 pedaços de pizza, o que resultou em 2 pizzas inteiras. Veja que 2 é o resultado da divisão de 16 por 8, numerador pelo denominador. Chamamos de aparente, pois são casos que não necessitam de serem representados por frações. Devemos priorizar a sua representação em número inteiro. Veja outros exemplos. Fração 9/3 é igual a 3. 3 é um número inteiro. Fração 35/5 igual a 7. 7 é um número inteiro. Fração 12/3 é igual a 4. 4 é um número inteiro. Frações mistas. São frações mistas aquelas que possuem uma parte inteira e outra parte fracionária. Esse tipo de fração pode ser chamado também de número misto. Nesse exemplo, temos 2 pizzas. Veja que uma delas foi tomada por inteira, sendo 8/8 igual a 1. A divisão do numerador pelo denominador, o resultado é 1 inteiro. E da outra pizza foram tomados 3 pedaços, ou seja, 3/8. Tudo isso resulta no seguinte número misto, 1/3/8. Podemos assumir que existe oculto um sinal de mais entre a parte inteira e a parte fracionária. O mesmo valor de uma fração mista pode ser representado por uma fração imprópria, ou seja, 11/8, pois foram tomados 11 pedaços. Frações equivalentes. 2 ou mais frações são equivalentes quando a divisão dos numeradores pelos denominadores resultarem no mesmo valor. Por exemplo, 30 décimos igual a 3, 27 nonos igual a 3, 24/8 igual a 3. Todas as frações apresentam o mesmo resultado, que é o número 3. Então, são frações equivalentes. Simplificação de frações. Para simplificar uma fração, é necessário encontrar um número que possa dividir ao mesmo tempo o numerador e também o denominador. Esse número é chamado de MDC,
máximo divisor comum. Pode-se chegar ao MDC utilizando o processo de fatoração, da seguinte forma. Temos a fração 9 e 30. Fatorando o numerador e o denominador, ficamos assim. 39 dá para dividir por 2? 30 sim, dá 15. 9 dá para dividir por 2? Não dá. Então vamos manter o 9. 15 e 9 dá para dividir por 2? Não dá. Então vamos dividir agora por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. 5 e 3 dá para dividir por 3? Em parte. 5 não dá, mantenho 5. 3 por 3 dá 1. 5 e 1 dá para continuar a dividir por 3? Não dá. Então vamos dividir agora por 5. 5 dividir por 5 dá 1. 1 não dá para dividir por 5, então mantenho 1. Então nós temos uma coluna com os divisores. E vamos pegar agora o maior divisor comum, que é aquele que dividiu os dois números. Dividindo agora o numerador e o denominador pelo MDC, chegamos à fração 3 décimos. Observe que as frações 9/30 e 3 décimos também são frações equivalentes, pois como já vimos, a divisão dos numeradores pelos denominadores resultarão no mesmo valor. Fração irredutível é aquela que não possibilita mais a simplificação, ou seja, não existe um mesmo valor que possa dividir o numerador e o denominador. Detalhe, a fração que resultar da simplificação de outra fração será sempre uma fração irredutível. Exemplos: 3 décimos, 4 quintos, 7 meios. Redução de duas ou mais frações ao mesmo denominador. Consiste em pegar duas ou mais frações e encontrar as frações equivalentes delas, que possuam o mesmo denominador. Uma forma para se chegar ao mesmo denominador é encontrarmos o MMC, mínimo múltiplo comum. Para isso, podemos recorrer novamente ao processo de fatoração, agora trabalhando apenas com os denominadores. Exemplo: 6 décimos e 4 quintos. Vamos encontrar o MMC dos denominadores. 10 e 5. 10 dividido por 2 dá 5. 5 dividido por 2 não dá, mantenho 5. Observamos que não tem mais nenhum número que é possível dividir a não ser o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Fazendo a multiplicação do resultado da coluna direita, chegamos ao número 10. 2 e 5, 10, que é o MMC, que agora passa a ser o denominador das duas novas frações. Agora precisamos encontrar os numeradores, então vamos dividir o 10 pelo denominador da primeira fração, e o resultado é 1. Multiplicamos ele pelo numerador também da primeira fração, o resultado é 6. Agora faremos a mesma coisa com a segunda fração. Dividindo 10 por 5, o resultado é 2. Multiplicando pelo numerador da segunda fração, o resultado é 8. Então chegamos à fração equivalente com o mesmo denominador, 6 décimos e 8 décimos. Agora que já conhecemos os tipos de frações e como podemos criar uma relação entre elas, vamos estudar agora como fazer as 4 operações com frações. Antes, precisamos combinar duas formas que devemos priorizar nos resultados. Primeira forma, sempre que possível, o resultado deve ser apresentado em número inteiro. Segunda forma, não sendo possível apresentar o resultado em número inteiro, a fração resultante deve ser simplificada ao máximo. Vamos começar pela adição e subtração com o mesmo valor nos denominadores. Nas operações de adição e subtração com os mesmos denominadores, precisamos repetir o denominador no resultado e calcular a soma e a subtração dos denominadores. Exemplo: 11 terços mais 7 terços. Mantenho o denominador no resultado e faço a adição ou a subtração, se for o caso, nos numeradores. Então ficamos assim: 11 mais 7 igual a 18. 18 terços. Vamos verificar agora se há como chegar a um número inteiro fazendo a divisão do numerador pelo denominador. 18 dividido por 3 é 6. 6 é um número inteiro. Pronto, o resultado dessa operação é 6. Segundo exemplo, 35 nonos menos 14 nonos. Vamos repetir o denominador, 9, e fazer a subtração dos numeradores.
35 menos 14 é 21. 21 nonos. Vamos verificar se é possível o resultado ser um número inteiro. 21 dividido por 9 dá 2,3, tem um número decimal. Então não é número inteiro. Não sendo possível, vamos ver se conseguimos ao menos simplificar a fração. Começaremos pela fatoração. MDC de 21 e 9, temos 21 e 9, não dá para dividir por 2, então vamos para 3. 21 dividido por 3 dá 7. 9 dividido por 3 dá 3. Dividindo ainda por 3, 7 por 3 não dá, mantenho 7. 3 por 3 dá 1. Agora vamos dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 1 dividido por 7 não dá, vamos manter o 1. Então nós temos aqui o máximo divisor comum, é o 3. Dividindo o numerador e o denominador por 3, que é o MDC, a fração simplificada é 7 terços. Adição e subtração com valores diferentes nos denominadores. Quando os denominadores apresentarem valores diferentes, devemos reduzir a fração ao mesmo denominador. Vamos ver um exemplo. 5 oitavos mais 2 quintos. Encontrando o MMC dos denominadores 8 e 5, temos 8 dividido por 2, 4. 5 não dá para dividir por 2, mantém 5. 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá para dividir por 2, mantém 5. 2 dividido por 2 dá 1. 5 não dá para dividir por 2, mantém 5. 1 dividido por 5 não é possível, então vamos manter 1. 5 dividido por 5 dá 1. Vamos dividir o MMC pelo denominador e multiplicar pelo numerador de cada fração. 5 oitavos mais 2 quintos igual a 40 dividido por 8 vezes 5. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 5, 25. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2, 16. Então temos 25 e 16 nos numeradores. Encontrando a soma dos numeradores, ficamos assim: 25 mais 16 igual a 41. O resultado fica 41 sobre 40. Essa fração não é possível chegar a um número inteiro e também não é possível simplificação. Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, precisamos apenas multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Veja um exemplo. 2 quintos vezes 3 sobre 15. Fazendo a multiplicação do numerador, ficamos com 2 vezes 3 igual a 6. E 5 vezes 15 igual a 75. Nessa operação não conseguimos chegar a um número inteiro, pois 6 dividido por 75 é 0,08, que é um número decimal. Mas a fração poderá ser simplificada se dividirmos o numerador e o denominador por 3. E o resultado será 6 dividido por 3, 2. 75 dividido por 3, 25. Chegamos à fração irredutível 2 sobre 25. Você observa que na multiplicação não há necessidade de reduzirmos as frações ao mesmo denominador, como ocorre na adição. Muito mais simples, não é mesmo? Vamos agora para a divisão de frações. Na divisão de frações, devemos modificá-la para então fazermos a operação de multiplicação. Mantendo a primeira fração como está e a segunda fração, trocamos a posição do numerador com a posição do denominador. Veja esse exemplo. 7 oitavos dividido por 5 sextos é igual. Mantemos a primeira fração como está, 7 oitavos, e multiplicamos pela fração invertida. O 6, que era o denominador da segunda fração, passa a ser agora o numerador. E o 5, que era o numerador, passa a ser o denominador. E aí fazemos a multiplicação. 7 vezes 6 igual a 42. 8 vezes 5 igual a 40. Simplificando a fração, dividindo ela por 2, chegamos a 21 sobre 20. Um detalhe que pode causar alguma confusão em algum momento. É possível que numa prova que você fizer, o sinal da divisão não apareça e a operação esteja com a forma de fração também. Veja como ficaria o exemplo que eu acabei de mostrar. 7 oitavos sobre 5 sextos. É a mesma coisa de dissermos 7 oitavos dividido por 5 sextos. E a forma de resolver é a mesma que eu já mostrei aqui para você.
É isso, parceria. Pratique um pouco e você ficará fera em frações. Para ajudar, tem uma lista com 5 exercícios para você baixar. O link está na descrição deste vídeo, ok? Vamos agora para o desafio desta aula? Você precisa identificar qual é a classificação correta da fração que resultou na operação abaixo e coloque a alternativa correta em um comentário deste vídeo. 9 sobre 14 mais 7 sobre 14 igual a 16 sobre 14. Na versão simplificada, ficaria igual a 8 sétimos. Este resultado indica que a fração é A, própria, B, imprópria, C, simplificada, D, irredutível ou E, imprópria, simplificada e irredutível. É isso, parceria. Espero que tenha gostado dessa aula e se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Mas sempre lembrando, não esqueça da galera do fundão. Fechou, parceria? Um forte abraço e até a próxima microaula de matemática.